A janela selada. As ruas estavam quietas, como se o tempo tivesse esquecido de passar por ali. O sol caía devagar sobre as fachadas rachadas. Um jovem vendedor caminhava sem pressa, com sua maleta cheia de pequenas coisas e uma esperança que ele mesmo não sabia explicar. Seu olhar tinha aquela mistura de curiosidade e ternura, que convida à conversa, mesmo quem já não tem vontade de falar. Ele parou diante de uma casa antiga. O jardim estava coberto de folhas secas. Parecia abandonado há anos. Bateu à porta dessa casa com delicadeza. E uma mulher de uns 40 anos, pálida e de olheiras profundas, a abriu. Sua voz era frágil, como se cada palavra lhe custasse o ar. Não o convidou a entrar por interesse no que ele vendia, mas pela necessidade de ouvir outra voz que não fosse a sua. Enquanto o rapaz mostrava seus produtos, ela começou a falar. Contou sobre sua doença, sobre as noites sem dormir, sobre os remédios que já não faziam efeito. Disse que a casa não tinha ventilação e a única janela estava selada com cimento e o ar mal circulava. Aquela falta de ar, dizia ela, estava matando aos poucos. O jovem a ouviu em silêncio, sentindo que havia algo mais profundo por trás daquelas palavras. E ela disse: um pedreiro fechou a janela há muitos anos. E explicando-lhe, disse que queria esquecer o que via por ali. Era o quintal da casa ao lado, onde morava minha irmã. E um dia discutimos e nunca mais nos falamos. E quase sem voz, ela continuou. Ela morreu há 3 anos. E eu nunca quis abrir a janela novamente. O rapaz abaixou o olhar. De repente, compreendeu que o problema não era o ar, mas o rancor que não deixava a alma dela respirar. O jovem olhou para a parede e depois para a mulher. Talvez, disse ele devagar, não seja o ar que falta nesta casa, mas um pouco de coragem para voltar a abrir. Ela o olhou sem entender completamente, mas as palavras ficaram suspensas, flutuando no silêncio como se algo tivesse despertado. Quando ele foi embora, ela permaneceu diante da parede. Passou a mão sobre o cimento frio e pela primeira vez em anos
senti o desejo de retirá-lo com as próprias mãos. Naquela mesma tarde, procurou uma velha espátula que guardava na cozinha. Golpeou o canto da parede e um pedaço de cimento caiu ao chão. Um fio de luz atravessou o cômodo. Logo depois, o ar entrou, fresco, novo, limpo. A mulher respirou fundo. Como se o fizesse pela primeira vez em muito tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram de dor, eram de alívio. Na manhã seguinte, a janela estava completamente aberta. O vento movia as cortinas e o pó dançava nos feixes de luz. Lá fora, o povoado continuava o mesmo. Mas dentro daquela casa e dentro dela, algo havia mudado para sempre. Às vezes, não é o ar que nos falta, é o perdão. E só quando deixamos entrar, a vida volta a respirar.